Bom, dando continuidade com relação a processo, né, sobre Estado, política, o processo e os direitos humanos, que existe aquela correlação, falar sobre o processo no Estado liberal, né, porque aquelas respostas sobre ordenamento jurídico, né, fala sobre os modelos de Estado, existe uma correlação dos modelos de Estado. Então, um dos modelos de Estado é o Estado liberal, que emergiu das revoluções burguesas no século XVII e XVIII, né, e caracteriza-se pela sua subordinação total das pessoas, dos cidadãos, ao direito positivo, editado pela burguesia. A burguesia ditava isso, uma vez que a atuação estatal deveria estar em conformidade aos exatos limites prescritos na lei. Então, o direito posto pela classe dominante, né, que era essa classe que dominava, né, portanto, constituía um limitador da ação estatal, ao mesmo tempo que apresentava como um conjunto de garantias, né, individuais oponíveis ao próprio Estado, cuja função seria apenas de proteger, né, a liberdade e a propriedade, como direito natural e absoluto, sob uma perspectiva individualista e nutrida pelo dogma da igualdade formal perante a lei. Então era basicamente isso, o que implicava naturalmente a supremacia do legislativo sobre o executivo e também sobre o judiciário. Então, no Estado liberal, no qual só se reconhecem os chamados direitos humanos de primeira dimensão, né, que são os direitos civis e políticos, né, direitos humanos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e ainda assim numa perspectiva individualista. O processo é caracterizado pelo tecnicismo, legalismo, pelo positivismo jurídico acrítico, o formalismo e o neutralismo do Poder Judiciário. A ação do Estado liberal nada mais seria do que a derivação do direito de propriedade em juízo. Daí a supremacia quase que absoluta do princípio dispositivo, entendeu? Então, outra característica do processo do Estado liberal é o conceitualismo, em que todas são tratados em juízo como sujeitos de direito. Né? Todos são tratados em juízo como sujeitos de direito, independente de suas diferentes condições sociais, econômicas, políticas, morais, né? De tal arte, a criança e adulto, rico e pobre, empresário, trabalhadores, são conceitualmente tratados como iguais. No Brasil, desde o descobrimento até a metade do século XX, foram destinatários do direito civil, processo civil, os ricos e os brancos. Os negros, os pobres, eram destinatários, em regra, do direito penal e processo penal. Em consequência, o Estado liberal assegurava o acesso à justiça civil aos ricos e brancos, aos pobres e negros, acesso a penas de justiça penal e na condição de réus, evidentemente. Vou falar aqui, citar aqui um posicionamento de Douglas César Lucas, né? Ele fala assim: a jurisdição estatal foi afastada da política e conduzida a um isolamento das questões sociais importantes. Foi tomada como reprodutora da racionalidade legislativa, constituindo uma operacionalidade dogmática e alienante, né? Incapaz de pensar o conteúdo do direito, tornando-se fiel promotora da ordem jurídica e econômica liberal. Então, assim, né, esse quadro de injustiças e desigualdades sociais e regionais propiciou o acúmulo de riqueza para poucos, né, e bolsões de pobreza e miséria para muitos. Com o passar dos anos, o modelo político liberal perdeu a capacidade de organizar uma sociedade marcada pelas diferenças sociais decorrentes da Revolução Industrial. Basicamente, esse foi a questão do Estado liberal.